esse desafio que eu vou ter agora são definir termos, tá? Nós estamos vivendo momentos onde a palavra, ela carrega um sentimento, ela carrega uma emoção e até um exagero que às vezes nos deixa ter dificuldades em dialogar de maneira tranquila. Deixa eu explicar duas coisinhas, então, dois conceitos muito importantes. Esses dois conceitos, não se assustem com a expressão que eu vou usar agora na rádio, mas eu vou estar exatamente usando o original grego, para vocês entenderem dois originais gregos de palavras que envolvem o momento que nós estamos vivendo. Primeiro, nós estamos muitas vezes evitando, não gostamos, eu não aceito ser chamado com uma expressão muito grosseira, que é a expressão idiota. Só quero, em vez de você assustar, você que está me escutando, vem comigo para o grego. O grego vem de uma palavra original chamada idiotes, que no grego idiotes queria dizer o quê? Não era uma pessoa bruta, não era uma pessoa ignorante, não era uma pessoa com esse peso violento que hoje essa palavra parece trazer junto. No original grego, a expressão idiotes eram de pessoas que não se envolviam com as questões da cidade, com as questões da comunidade. E por que veio essa expressão? Eles diziam, são pessoas à margem que não se envolvem com a preocupação coletiva do bem-estar. Disso, a palavra foi mudando, e hoje tem essa conotação bem negativa da expressão idiota. Porém, o idiotas quer dizer gente que não se preocupa com a polis. Polis é outra palavra grega que vem da expressão política. O que é polis? Cidade, ambiente, comunidade. Eu respeito totalmente esse nosso ouvinte que disse: cristão não deve se envolver com política. Por quê? Provavelmente para ele a expressão política é essa expressão que hoje nós precisamos diferenciar da expressão partidária. O que é política, Vera e Lari? Política é cuidar da cidade. Política vem de polis, comunidade, cidade, metrópolis. Então, quando você fala em política no assunto original, são pessoas que discutem o bem-estar da comunidade. Amigos, eu não acho que o cristão precisa ser à margem do bem-estar da sociedade, da comunidade. Jesus disse, vocês são o sal da terra, o sal na terra, o sal para a terra, só não deixem de ser sal. Então, nós temos a nossa identidade cristã, mas estamos inseridos numa comunidade que vive o seu cotidiano. Por isso, o que eu penso? O cristão, ele é um cidadão do reino dos céus, mas ele também é um embaixador do reino dos céus nessa terra. E como cristão, nós não podemos estar à margem da sociedade, porque nós estamos dentro da polis da sociedade. Agora, o problema acontece, amigo ouvinte, quando a gente mistura política, na sua expressão original, com partidarismo, eleição, candidato, voto, questões pessoais. E aí, quando você vê tempos onde há uma fúria, há uma discordância, há uma polarização, falar em partidos, falar em áreas, falar em tendências, vira uma questão muito mais polêmica do que dizer, eu quero o bem da cidade, eu quero o bem da sociedade. E a Bíblia diz, somos embaixadores de Cristo, então nós temos que estar, sim, inseridos na comunidade. Só para terminar esse primeiro momento, lembrem de José, Daniel e Esther. Esses três na Bíblia nos lembram claramente que é possível você estar dentro da polis, dentro da política, que se preocupa com a comunidade, não estar à margem como um idiotes, lá do original grego, que diz à margem das pessoas, dos interesses públicos, mas você está dentro de um ambiente público, mantendo o seu princípio, o seu valor e a sua prioridade com Deus. José, Daniel e Esther, eles estavam na política daquele momento, eles estavam envolvidos na cidade daquele momento, mas eles mantiveram seu apartidarismo em conivência com os erros do mundo. Eles não se envolviam com isso. Então, é possível, sim, estarmos envolvidos em assuntos políticos e mantermos mais do que nunca a chama acesa do verdadeiro cristianismo e dos verdadeiros interesses bíblicos do cristão, que nós vamos conversar um pouquinho mais à frente. Eu tenho um candidato, a Bíblia tem um candidato, a Rádio Novo Tempo para o mundo tem um candidato. Agora vocês vão ficar curiosos, pastor, como assim? Me deixa terminar, não me tira do contexto, por favor. Nós temos um candidato bíblico, sim. E, meus amigos,
Está muito claro na Bíblia quem é o candidato para a prefeitura da sua cidade. Tito, capítulo 2, versículo 7, nos diz: torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência. Versículo 8, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado por não ter dignidade. Amigos, esse é o candidato. O candidato, Lari, é aquele que tem uma postura de acordo com princípios bíblicos. O candidato é aquele que tem uma postura de acordo com o bem da sociedade. O candidato é aquele que tem uma postura de vocabulário que traz o cheiro do céu para a terra. Então, pastor, mas quem? Aí você vai ter todo o livre-arbítrio democrático de você escolher quem mais se adequa a esse perfil que eu passei para você. Não é o Darilson, não é a Rádio Novo Tempo, é a Bíblia dizendo: pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas que pensam no bem, pessoas que são educadoras para a eternidade, pessoas que têm no seu comportamento uma adequação de vocabulário, de pureza, de lealdade, de refino para você lidar com as pessoas. Então, primeira coisa, já começa a ver quem está quebrando a cabeça um dos outros, quem está jogando granada um no outro, porque toda a falta de controle, de domínio próprio, já demonstra uma limitação numa liderança responsável. Então, isso são dicas que a Bíblia nos dá. Eu jamais vou dizer um nome, jamais vou dizer um número, a igreja não vai fazer isso, a Novo Tempo não vai fazer isso, mas vamos dar, sim, princípios e valores de alguém que tem frutos do Espírito para frutificar numa posição de liderança junto à sociedade. É ok. O importante é, às vezes,